Já sentiu o gosto amargo da humilhação? Aquela sensação de impotência quando o mundo parece conspirar contra você? É nesses momentos que a fé é colocada à prova, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que essas experiências, por mais dolorosas que sejam, podem ser o trampolim para o seu maior triunfo? Parece loucura, né? Afinal, quem quer ser humilhado? Ninguém. Mas a Bíblia, esse manual de vida que muitos ignoram, nos revela um paradoxo poderoso. É na nossa fraqueza que a força de Deus se manifesta com mais intensidade. Você se lembra de Jó? Um homem íntegro que perdeu tudo e ainda foi coberto de feridas. Ou de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ambos foram humilhados até o pó, mas a história deles não termina aí. Deus os elevou a alturas que eles nunca imaginaram. E você? Está disposto a se levantar da poeira e alcançar a grandeza que Deus tem reservado para você? Neste vídeo, vamos desvendar juntos os mistérios por trás da humilhação e descobrir como transformar as nossas maiores dores em nossas maiores conquistas. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde você irá entender o propósito de Deus nas nossas provações, descobrir como superar a dor e o ressentimento, aprender a confiar em Deus mesmo quando tudo parece desabar, a importância da comunidade na superação da dor e o poder da oração. Fique neste vídeo até o fim e não perca essa oportunidade de dar um salto de fé e experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Primeiro, entendendo o propósito de Deus nas nossas provações. Você já se perguntou por que as coisas ruins acontecem? A Bíblia nos diz que Deus permite as provações não para nos punir, mas para nos moldar e nos aproximar dele. É como um oleiro que molda o barro. O calor do forno é necessário para que a peça adquira a forma desejada. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos assegura: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As provações são o nosso forno, e Deus é o nosso oleiro. Através delas, Ele revela o nosso caráter, fortalece a nossa fé e nos prepara para um propósito maior. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4 nos lembra: tendo por motivo de grande alegria as várias provações por que passais, sabendo que o caráter provado pela aflição produz perseverança, e a perseverança, aprovação, e a aprovação, esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Segundo, descobrindo como superar a dor e o ressentimento. A dor da humilhação pode ser profunda e duradoura. O ressentimento, por sua vez, é um veneno que corrói por dentro, mas é possível superar essas emoções negativas. O primeiro passo é reconhecer a dor. Não tenha medo de sentir o que você está sentindo. Em seguida, perdoe. Efésios capítulo 4, versículo 32 nos exorta: sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar não significa esquecer, mas liberar o outro e a si mesmo do fardo do passado. Por fim, substitua a dor por gratidão. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos incentiva: dediquem-se à oração em todas as circunstâncias, com agradecimento. Agradeça a Deus por tudo o que você tem, mesmo nos momentos mais difíceis. A gratidão é um antídoto poderoso contra o ressentimento. Terceiro, aprendendo a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece desabar. Confiar em Deus quando tudo está bem é fácil. O desafio é confiar nele quando a tempestade se abate sobre nossas vidas. Mas é justamente nesses momentos que a nossa fé é fortalecida. Romanos capítulo 8, versículo 25 nos assegura: mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A confiança em Deus não é uma emoção, mas uma decisão. É escolher crer em suas promessas, mesmo quando não as vemos se cumprir. O Salmo de número 34, versículo 19, nos encoraja: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. A confiança é como uma semente que, quando plantada no coração, produz frutos de paz, esperança e alegria. Salmo de número 46, versículo 1, nos traz conforto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Quarto, a importância da comunidade na superação da dor. A caminhada cristã não é uma jornada solitária. A Bíblia nos ensina que devemos nos unir a outros crentes para nos fortalecer mutuamente. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos exorta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas animemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vemos se aproximar aquele dia. Ao compartilhar nossas lutas e vitórias com outros irmãos em Cristo, encontramos apoio, encorajamento e sabedoria. A comunidade cristã é um refúgio seguro onde podemos encontrar consolo e cura. Ao nos conectarmos com outros que também enfrentam desafios, somos lembrados de que não estamos sozinhos e que Deus está usando nossas experiências para abençoar a vida de outras pessoas. Quinto, o poder da oração. A oração é a nossa linha direta com Deus. Através da oração, podemos derramar nossos corações diante dele, expressar nossa gratidão, buscar sua orientação e experimentar sua paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensina: não se preocupem com nada, mas em todas as orações e petições, com agradecimento, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração é uma arma poderosa que nos permite superar qualquer desafio. Ao orar, colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus e recebemos a força para perseverar. Muitas vezes buscamos a grandeza nos lugares errados, em títulos, posses, reconhecimento humano. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira grandeza está em reconhecer nossa dependência de Deus e em nos humilhar diante dele. Mateus 23, versículo 12 nos diz: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. A humildade não é sinal de fraqueza, mas de força. É o reconhecimento de que somos limitados e que precisamos de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Tiago 4, versículo 6, nos desafia, mas ele dá maior graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Para alcançarmos Deus, não precisamos subir a uma montanha, mas descer aos seus pés, descer até o lugar secreto, a casa do oleiro. É na humildade que encontramos a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Lucas 18, versículo 14 nos mostra: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em conclusão, a verdadeira grandeza está em reconhecer a soberania de Deus e em nos colocarmos à disposição para servir aos outros. Ao nos humilharmos, abrimos espaço para que Deus opere em nossas vidas e nos eleve a alturas que jamais imaginaríamos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 diz: e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.